como lidar com as frustrações da vida. Eu falo algumas frustrações, que tem algumas exceções em que realmente a frustração vai muito além, né, do que a gente consegue ali mexer os pauzinhos para que dê certo. Eu vou começar esse vídeo já falando de cara que o que melhorou grande parte da minha frustração com algumas coisas que acontecem no dia a dia, no trabalho, as coisas que a gente se propõe, se dedica a fazer e elas dão errado, foi resolvida, além de terapia, com esportes. Porque nos esportes, você se frustra muito ao se comparar com os outros, você se frustra ao tentar fazer um nado novo, por exemplo. Vou citar o meu exemplo, estou me dando de exemplo. Eu comecei a natação e eu não conseguia colocar o rosto dentro da água, cada 20 segundos que eu já me dava um apavoro, uma taquicardia. E a gente sabe que para a gente flutuar na água, a gente precisa de fluidez e a gente precisa de calma e tranquilidade. Então, se você está apavorado, você não sai do lugar, você afoga, né? E cada dia que passa, eu estou ficando melhor. Só que a gente acaba se comparando com os outros, né? Em tudo na nossa vida, no trabalho, no relacionamento, a gente se compara com os outros. O outro nada perfeitamente, o outro faz esse trabalho perfeitamente. E a gente se compara muito. Mas a gente tem um ponto que a gente não olha, que é o seguinte: o outro, às vezes, está nadando há 10 anos, há 5 anos, há 50 anos que aquela pessoa nada. E você começou há um mês, e você já quer se comparar hoje com o dia dela hoje, mas você não sabe o que passou, quanto tempo demorou para ela conseguir perder o medo de colocar o rosto na água, né? Ainda falando da natação. E por outro lado, o que alivia a nossa frustração na natação é ver o nosso desempenho, a nossa melhora a cada aula que passa. A gente consegue ficar mais tempo sem respirar, nadar sem colocar os pés no chão, conseguir ir de uma borda até a outra da piscina, sem precisar de espaguete, sem precisar de pé de pato, sem precisar de boia, de pranchinha. São itens que a gente usa quando está começando. Eu utilizo esses itens ainda. Eu não estou 100%. Estou aprendendo. Mas, no começo, a gente se frustra muito. Quando eu fiz uma aula experimental no ano passado, que eu fui algumas vezes, na outra cidade antes de me mudar, eu ficava muito frustrada. Porque eu não saía do lugar. Eu não conseguia bater as pernas sincronizado. Eu não conseguia erguer o rosto da água assim para respirar e bater as pernas ao mesmo tempo, sabe? Foi muito difícil. E ainda é muito difícil fazer algumas coisas na natação. A maioria das coisas ainda é muito difícil para mim. E aí você para e reflete um pouco. Por quê? Porque eu cito a natação, né? A natação, assim, tem mudado a minha vida. Porque enquanto você está nadando, nossa, eu tô tirando o esmalte da unha e eu fiz um corte aqui. E aí você toma. Porque enquanto você está nadando, o seu único foco é em não engolir água e não se afogar. E aí, não existe problema, não existe nada. Você não pensa em mais nada, você não vai pensar nas contas que tem para pagar na tua casa, na louça que tem para lavar na tua casa. Não vai, porque você está lá focado naquilo que você está fazendo, né? E hoje o foco, ele também é muito difícil. A gente perde muito foco rápido, por conta do celular, principalmente, né? Às vezes, teu companheiro, teus filhos, ou você tá falando com seu marido, com sua esposa, e ele tá lá, ela tá lá, ó, vendo o TikTok, vendo o Instagram, e é chato, porque a pessoa não vai prestar atenção no que você tá falando, ela vai mandar você repetir, você vai se expressar, enfim. Então, o foco é um ponto, assim, que tem que ser muito cuidado, tem que ser muito treinado para que você não perca ele. E os esportes, eles ajudam você a manter o foco. Se você ficar lá no beach tênis, assim, pensando em 300 coisas, vai cair a bolinha na tua cabeça. No vôlei, você vai levar uma bolada. Se você não parar e focar no que você tá fazendo, entendeu? E aí, a natação tem me ajudado a ter foco mais no presente, a ser mais presente nos momentos. Se eu tô pintando a unha aqui, eu tô pintando a unha. Eu não vou fazer outra coisa. Porque o capitalismo, né, ele nos incentiva todos os dias a gente ser ágil e útil o tempo todo. Enquanto eu tô aqui fazendo a unha, eu tô fazendo comida, eu tô lavando roupa, porque o nosso tempo é curto, porque a gente precisa trabalhar. Descanso é sinônimo de pessoa folgada, pessoa preguiçosa, pessoa que não quer nada com a vida, só por simplesmente ela querer descansar um pouco. E voltando, né, ao tema do assunto, para não me dispersar, a parte de
se sentir frustrado, ela é trabalhada em vários aspectos na natação. Porque você vê que as pessoas estão ali para aprender, as pessoas estão ali para superarem a si mesmas, não para se comparar, não para ser melhor do que ninguém. Eu quero aprender a nadar para mim poder ir num rio, ir no mar, ir numa lagoa, ir numa piscina, que alguém me convidar, para ir para algum lugar que tenha água, que eu não fique só na borda, que eu não fique sem entrar, que eu não fique com medo. Eu fui para Capitólio, em Minas Gerais, gente, a gente ia nas furnas, né? Nós fomos lá ver a cachoeira, a gente foi na cachoeira, e a gente foi de lancha, e o pessoal colocou colete, foi todo mundo nadar. E eu lá, coloquei colete, fiquei na bordinha, assim, perto da lancha, com medo de afogar, mesmo de colete, e sem conseguir sair do lugar, porque eu não sabia nadar, eu não sabia fazer aquele nado do cachorrinho, eu não sabia fazer palmateio, então eu não conseguia ir até lá com o pessoal. Depois, minha namorada me levou, tá? Me puxou pelo braço, assim, e a gente foi. Mas eu não sabia. E aquilo me deixou super frustrada. Eu falei, não. A frustração, em alguns momentos, ela vem como um sinal de que você precisa mudar. Que você precisa mudar aquela situação. E eu fiquei frustrada em não saber nadar, e eu falei, não, eu tenho que aprender. Eu sou uma pessoa que gosta de viajar, que gosta de conhecer cachoeira, gosta de conhecer o mar, gosto de conhecer praias e em lugares diferentes, e eu tenho que saber. A mesma coisa, você vai viajar para um outro país, vai viajar lá para os Estados Unidos, e você chega lá e não sabe falar inglês, aquilo te frustra. Porque você queria pedir uma informação sem depender de alguém, de você ter uma independência. Eu acho que a frustração na minha vida, ela vem para me deixar independente. Eu não dependo mais de ninguém para ficar nadando ali paradinha na piscina, ou no rio, ou numa lagoa. Eu não dependo mais de alguém para me comunicar o básico do inglês, o básico do espanhol. Eu consigo me virar. É claro, mas eu tenho que buscar evoluir. Eu tenho que buscar evoluir na natação. Eu tenho que buscar evoluir no inglês, no espanhol. Eu tenho que buscar evoluir em Libras. E aconteceu uma situação ontem, que eu fui no Atacadão, e eu precisava precisava encontrar sachê de açúcar. E eu fui até um rapaz que estava trabalhando lá, e perguntei, bom dia, tudo bem? Você sabe onde fica o sachê de açúcar? E ele me informou que ele era surdo. E eu fiquei tão frustrada também, porque eu fiz 2 anos de Libras. Só que eu parei de treinar. Eu parei de estudar Libras, de praticar, porque para você entender alguma coisa, para você aprender alguma coisa, é praticando. A natação é praticando, a musculação é praticando, inglês, espanhol, seja lá o que for, é tudo prática. E eu só consegui falar, oi, tudo bem? Meu nome? Obrigada. E desculpa. E aí, eu peguei essas coisas que eu sabia e utilizei ele na hora. Mostrei uma foto do que eu queria, o sachê de açúcar. Eu podia soletrar o sachê de açúcar, mas ia demorar muito tempo. E ele estava ali, ocupado com as coisas dele. Então eu mostrei uma foto, ele me mostrou onde estava. E eu falei, obrigado em Libras, consegui falar, sinalizar para ele. E ele me ajudou super. Mas aí eu fiquei pensativa, né? Puxa, se tivesse assistido um pouco mais, praticado um pouco mais, talvez eu conseguiria ter ali um assunto mais prolongado. Não que eu ia ficar o dia inteiro batendo papo com ele. Mas que eu pudesse solicitar algo de uma forma mais ágil para ele, sem precisar ir no Google, procurar uma foto e mostrar. Né? Enfim, esses são alguns exemplos das coisas assim do dia a dia que frustram a gente e que a gente tem que procurar mudar sempre. Outra situação assim para a gente lidar com a frustração é a gente colocar num papel ou anotar por que aquilo nos frustra. Por que eu não consegui nadar e está me frustrando? Ah, porque eu não me sinto independente. Eu me sinto dependente de alguém para poder ficar na piscina. Eu me sinto frustrada porque eu não consigo acompanhar meus amigos ali no mar, não consigo ir até eles. Eu me sinto frustrada porque eu queria viver essa experiência e não consigo. A mesma coisa com frustração por fazer algum trabalho e alguém chegar e falar assim, ah, não gostei. Por que você se sentiu frustrado? Porque eu queria reconhecimento dessa pessoa, porque eu gostaria de ter entregado algo melhor, porque eu gostaria de que essa pessoa me elogiasse, e que meu trabalho fosse bom e não está sendo, né? Porque eu não fui elogiado, então me frustrei. Um relacionamento. Por que essa pessoa terminou comigo? Por que eu me sinto frustrada que essa pessoa terminou comigo? Eu achava que eu estava sendo bom, ótimo, e não estou sendo, e não fui. Eu achava que era uma coisa, mas no fundo não era. Então a frustração, ela vem carregada de informações e de sentimentos que a gente vai guardando ali e chega uma hora que a gente tem que colocar um basta nessa frustração. Porque carregar a frustração, gente, é um fardo tão grande nas costas, porque você fica todo o tempo lembrando daquilo. Toda vez que você vai na piscina, você lembra que você não sabe nadar. Toda vez
que você vai uma viagem internacional, você lembra que você não sabe falar inglês. E que você poderia ter feito diferente, que você poderia ter aprendido, que você poderia ter se desculpado, que você poderia ter sido uma pessoa melhor. E você não foi. Mas nós somos humanos e nós erramos, nós aprendemos todos os dias. Com as pessoas, com a vida. E eu acredito que a frustração ela vem sim para ensinar. Ela não vem só para nos punir, ela vem para nos ensinar. O que a gente tem que fazer? O que eu vou fazer com essa frustração? Eu vou aprender ou eu vou ficar remoendo o resto da minha vida, que eu não sei nadar, e pronto, acabou. Um outro sentimento que vem muito alinhado com a frustração é o medo. A minha mãe, ela tem 49 anos. E ela tirou carta no ano passado, de moto e de carro. E ela passou 48 anos da vida dela, não os 48, porque é do 0 aos 18, né? Mas ali grande parte da vida dela frustrada por não saber dirigir. Por ter medo de entrar num veículo e sair com o carro, sair com a moto. E chegou um momento que eu perdi o meu pai. E eu me mudei de cidade. E ela está sozinha lá, tem a minha avó. Minha avó também não dirige. E é frustrante para ela, foi frustrante para ela não conseguir ir no mercado, fazer compra do mês. Porque como você vai de bicicleta? Você pode ir lá e mandar entregar. Mas é muito mais cômodo ela ir comigo no carro, a gente ir lá, pegar as compras e já trazer todas de volta para casa, sem precisar esperar chegar a entrega. E isso foi o que mudou a vida dela. Ela foi, falou, não, eu vou tirar a carta. Falei, isso, mãe, vai. Tem alguém incentivando também a você fazer algo de extrema importância. Mas você não pode esperar apenas o incentivo chegar para você tomar uma decisão. Você precisa, como pessoa, como adulto, ver o que está te afligindo, o que está causando esse sentimento e tomar uma decisão, sem depender 100% do que o outro vai palpitar na sua vida. Porque a minha avó, por exemplo, poderia muito bem chegar na minha mãe e falar assim, ah, não, eu não tirei carta, acho bom você não tirar também, porque é perigoso, porque você já tá velha para tirar carta, é arriscado. Não. O incentivo, ele faz a gente, né, criar coragem para tomar a nossa decisão. Mas a gente não pode depender única e exclusivamente da opinião do outro. A gente somos adultos, temos livre-arbítrio, temos ali o direito de escolher o que queremos para nós mesmos, né? O que a gente acha que está certo e o que a gente acha que está errado. E aí, o medo, ele nos trava, ele nos deixa. Se eu ficasse assim, não, eu tenho medo de água, eu tenho medo de água, eu tenho medo de água, eu tenho medo de pôr o rosto na água, até agora eu ia ficar sem saber nem boiar. Nada. Porque eu não posso deixar o medo me vencer. As palavras, elas têm poder. Então, se eu ficar assim, eu tenho medo de dirigir, eu tenho medo de dirigir, eu tenho medo de trocar de emprego, eu tenho medo de aprender inglês, eu tenho medo de falar em inglês com alguém e ser ruim. A gente tem que aprender e se permitir ser ruim nas coisas. A gente já quer chegar sendo ótimo. Eu voltei a fazer macramê e estava revendo os macramês que eu fazia em 2020, 2021. Gente, os nossos todos tortos, todos errados. Eu ainda não estou perfeito, mas estou muito melhor. E ver a evolução é, assim, muito motivador. Principalmente para quem está de fora e para nós mesmos. Por exemplo, a minha mãe também tem medo de água. E ela me vê nadando, ela fica super encantada. E isso motiva as pessoas, né? Nossa, se ela conseguiu, eu também consigo. Se ela conseguiu tirar a carta, eu também consigo. Se ela conseguiu concluir a faculdade, eu também consigo. Se ela consegue fazer esse painel de macramê, eu também consigo. Sabe? A gente se sente aliviado em ver as pessoas conseguindo as coisas que a gente quer conseguir. E por isso que eu falo, se você quer aprender alguma coisa nova, se você quer ser bom em algo, é importante que você veja outras pessoas sendo boas naquilo. Para que você pegue como inspiração. Nossa, olha como ela é boa nadando. Será que um dia eu vou nadar igual? Vou conseguir. Vou conseguir. Se você tiver a oportunidade de conversar com essa pessoa, melhor ainda. Ô, fulano, vem aqui. Quanto tempo você nada? Ah, eu nado há 4 ou 5 anos. Nossa, parabéns. Um dia eu quero nadar igual você. Ah, mas pra que falar? Porque a pessoa que vai escutar também vai ficar super contente. Em ver que você está se inspirando, se espelhando nela. Que você um dia quer ficar igual a ela. Não para inflar o ego da pessoa. Tem muitas pessoas que têm um ego assim, né? Lá em cima. Mas para mostrar que você está ali, disposto a aprender e disposto a mudar. A deixar a frustração e o medo de lado e bola pra frente. Mesma coisa, gente, criação de conteúdo aqui no YouTube. Eu não sou das melhores, o meu microfone não é do melhor, o meu cenário não é do melhor, eu tô até descabelando hoje. Mas o importante é eu começar. Volta lá nos vídeos antigos dos youtubers que vocês costumam assistir. Também não tenho certeza que não é dos melhores microfones, dos melhores cenários, da melhor câmera, do melhor celular. Mas a pessoa começou e insistiu. E persistiu, né? Naquilo. Então,
esse foi o papo de hoje, que eu queria trazer para vocês. Agora eu estou de férias, tem um outro tema super bacana também que eu queria conversar com vocês. E nos vemos até breve.